Olá, eu morei em Atibaia e lá em Atibaia tem uma é chamada Pedra Grande, uma montanha que ela está a cerca de mais de mil metros acima do nível do mar e ela tem uma vista muito linda. Em dias claros dá para ver até a cidade de Campinas. Algo interessante, também algo relacionado, que eu vou explicar isso na mensagem, mas algo relacionado à montanha, algo que eu passei em São Luís. Certa noite eu acordei com trovões, raios, relâmpagos, e aquilo causou uma certa arritmia no meu coração pelo barulho que aqueles trovões estavam fazendo, talvez pelo eco que estavam fazendo nos apartamentos onde a gente morava. Eu acordei ali bem assustado com aquela situação. O que a montanha tem a ver com trovões? No texto de hoje, em Hebreus capítulo 12, versículo 18 até o 22, o autor ele vai relatar acerca de um monte muito bonito, muito belo, esperançoso, que traz esperança, um monte também assustador, que tem os seus raios, seus trovões. Imagine, eu quero que você imagine na sua mente essas duas montanhas, uma te atraindo e outra te repelindo, você com medo desta montanha. Um lugar aqui que o autor vai apresentar que representa a velha aliança e um monte representando a nova aliança. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 28, do versículo 18 até o versículo 29, o autor então vai fazer um contraste entre o Monte Sinai e o Monte Sião. E esse contraste revela então a superioridade da nova aliança e nos chama a uma reverência e a gratidão a Deus por tudo aquilo que ele faz. A partir do versículo 12 do capítulo 12, o autor ele começa diversas orientações comunitárias, diversas orientações práticas. E ele começa então fazendo esse contraste acerca do Monte Sinai e o Monte Sião. No versículo 18 até o versículo 21, diz o seguinte: irmãos, vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade. Ao soar da trombeta e ao som de palavras tais, que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. A grandeza do Monte Sinai trouxe medo, trouxe separação. Texto de Deuteronômio, capítulo 9, versículo 19, é o texto que o autor está relatando aqui, onde Moisés fala que está trêmulo, ele está com medo de tudo aquilo que está acontecendo. Esse relato aparece lá em Êxodo 19, capítulo 20, Deuteronômio capítulo 4 e capítulo 5. Essa experiência do povo de Israel foi muito aterrorizante. Havia demarcações ao redor do monte que até mesmo se um animal passasse, ele deveria ser apedrejado por um motivo de sacrilégio. Então o povo temeu a própria vida. E essas advertências, aterradoras e as penalidades severas, fez com que o povo não quisesse mais ouvir a voz de Deus e que Deus deveria falar apenas com Moisés. O que o autor de Hebreus está querendo nos ensinar? Que nós não temos uma aliança tão severa como essa, mas nós temos uma nova aliança. Ele está mostrando que a antiga aliança trouxe temor, trouxe separação, trouxe insegurança, mas a grandeza do Monte Sinai, apontando para o Evangelho, trouxe perdão, trouxe aceitação. Olha o versículo 22 até o 24. Mas vocês chegaram a um Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido que fala melhor do que o sangue de Abel. Onde que os cristãos conseguiram chegar? Onde que eles chegaram? Eles chegaram no Monte Sião, a Jerusalém celestial. Textos bíblicos relatam essa experiência que vai ser incrível em Isaías capítulo 65, capítulo 66, Apocalipse capítulo 21, relatando então acerca dessa Jerusalém celestial. É para esta cidade, é para esta a nova nação que os patriarcas olharam
que eles viveram olhando pela fé esta nova cidade, a cidade do Deus vivo. E a população dessa cidade é com inúmeros anjos, com a igreja dos primogênitos. Aqui talvez a ideia dos cristãos do Novo Testamento, aqueles que já morreram pela sua fé, fazem parte dessa nova cidade. E interessante que ele fala igreja dos primogênitos, fazendo até uma referência a Esaú, que nos versículos anteriores é relatado que ele vendeu os direitos de primogenitura. O texto fala que a população dessa cidade é com o espírito dos justos aperfeiçoado. Os crentes lá do Antigo Testamento, os crentes pré-cristãos como Abel e Noé, pessoas lá do Antigo Testamento que também confiaram na vinda do Messias, entregaram as suas vidas ao Senhor, se arrependeram dos seus pecados. E esse povo, toda essa multidão chegou aonde? Chegaram a Deus, o juiz de todos os homens. Chegaram a Jesus, o mediador de uma nova aliança, cujo sangue aspergido fala melhor do que o sangue de Abel. Veja que interessante que o sangue de Abel clamava da terra por vingança, enquanto o sangue de Jesus faz do céu um convite ao perdão. Que alívio é para nós passar então do Monte Sinai para o Monte Sião. Sião representando a nova aliança, onde há graça, onde há acesso, onde há comunhão, onde há redenção. Bênçãos que Esaú desprezou. E todos aqueles que desejam voltar à antiga aliança, voltar ao judaísmo, voltar à religiosidade, voltar às regras, também perderão. Então, o autor já havia falado nos versículos anteriores: cuidado que ninguém na comunidade cause perturbação a vocês, cause contaminação, fazendo com que vocês venham a cair, a perder essas bênçãos. Quem causa a perturbação à comunidade, primeiramente já se afastou de Deus, cujo coração já não está mais olhando para Cristo, mas está olhando para métricas que pode se medir e comparar uns com os outros. Esaú perdeu as bênçãos. Cuidado também para você não perder. Em Cristo, nós fomos levados à comunhão plena com Deus. Nós vivemos uma nova realidade, já inaugurada na eternidade. Nós celebramos com os santos, nós celebramos com os anjos, nós já estamos no reino de Deus. Veja esse contraste entre as duas alianças. Uma está lançando o fundamento para advertência, exortação, para que não venha a voltarem e desejarem o judaísmo, mas sim que venham a olhar para esta nova aliança que o Senhor Jesus inaugurou através do seu sangue. A advertência é muito clara no texto: não rejeite aquele que fala. Olha o versículo 25 até o 27. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus, aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também os céus. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Não rejeite aquele que fala dos céus. Se o povo rejeitou aquele que falava na terra, os profetas de Deus, quanto mais vai ser a rejeição daqueles que rejeitam quem está falando dos céus. A rejeição ao evangelho é muito mais grave do que rejeitar a lei no Sinai, cuja voz abalou a terra e o céu. O texto diz, uma citação de Ageu, capítulo 2, versículo 6. Mas que abalou a terra e o céu, e haverá um outro abalo para remover as coisas que podem ser removidas, coisas espirituais que não vão permanecer. Aquilo que é terreno, aquilo que é temporário, que pode ser abalado, vai cair, mas aquilo que é eterno, aquilo que é celestial, não vai cair. A palavra vai permanecer. E aquilo que é material será queimado, segundo o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. A Jerusalém terrena, interessante que logo após essa carta ter sido escrita, alguns anos depois apenas, a Jerusalém terrena foi destruída, mas a Jerusalém celestial permanecerá para sempre. Tudo nesta vida é instável, mas em Cristo nós recebemos aquilo que é eterno, que é permanente. Não endureça o coração, ouça a voz do Senhor, ouça o chamado do Senhor e invista a sua vida
naquilo que é eterno e que não será abalado. Então, devido à magnitude da ira de Deus, nós devemos aceitar de forma reverente as exigências de Deus. Olha o versículo 28 e 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Estamos recebendo um reino inabalável, um reino que já começou, mas que ainda não está totalmente estabelecido. Nós devemos ser agradecidos, não murmuradores. Devemos adorar o Senhor de forma aceitável, de uma forma que o agrada, que é com reverência e temor. E o texto diz: pois Deus é fogo consumidor. Nosso Deus é um Deus de amor, sim, mas o texto está dizendo que ele é um Deus de fogo consumidor. Esse contraste entre a antiga aliança e a nova aliança, Monte Sinai e Monte Sião, poderia talvez terminar falando: nosso Deus é um Deus de amor, por isso o adore com reverência e temor, mas é interessante que o autor ele traz essa lembrança que mesmo estando na graça, nós devemos lembrar que o nosso Deus tem um zelo pela santidade. Ele zela, ele não permite, ele não quer que os seus filhos venham a cair e a viver na prática do pecado, que Deus sim disciplina todo aquele que ama. Aceitar as exigências de Deus para não ser disciplinado. Perseverar na nova aliança significa aceitar de forma reverente as exigências devido à sua ira. Nós temos uma revelação muito maior. Nós temos mais privilégios, temos mais responsabilidades também. Já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. A pergunta que nós devemos fazer é: será que a vida que eu estou vivendo está de fato buscando aquilo que é inabalável, ou estou me distraindo com as coisas desse mundo que são transitórias, que são terrenas, que vai ser queimado, que vai ser destruído? Será que a nossa igreja, a comunidade no qual nós fazemos parte, está focada em investir naquilo que é inabalável, em coisas que não podem ser abaladas? Conforme mais se aproximar a volta de Cristo, mais as coisas serão abaladas. Quanto mais houver esses tremores, como que nós vamos reagir? Vamos nos aproximar mais de Deus ou vamos nos distanciar mais de Deus? O que fazer nesse mundo agitado? Nós devemos ouvir aquele que fala dos céus e obedecer. Não se distrair com as mudanças ao nosso redor. Devemos continuar correndo com perseverança. Devemos continuar esperando a volta de Jesus. Enquanto alguns podem se assustar, o povo de Deus vai adorar. Vai buscar ao Senhor, mesmo diante dos abalos. O homem natural, ele vive com medo de Deus, com desinteresse de Deus. O homem religioso vive com base no medo, com base na insegurança, rejeita o juízo como rejeita também a graça, tentando viver sem ouvir a Deus, mas ouvindo o seu próprio coração. Mas através de Jesus, nós podemos nos achegar diante de Deus, vivendo com base no Evangelho, na graça que nos alcançou. Esse contraste do Monte Sinai e o Monte Sião, eu gostaria de mostrar uma tabela aqui para você. Nos nossos dias, o que seria viver motivados com o Evangelho ou motivados pela religiosidade? A nossa identidade, o nosso foco, o nosso alimento, o objetivo de cuidarmos das pessoas. Então, se você desejar, tire print aqui da tela para guardar e refletir sobre isso. Então, se nós vivemos com base no Evangelho, a nossa motivação é o amor e a graça de Deus. Já na religiosidade, nós desejamos o controle, a aprovação, o sucesso. A nossa identidade no Evangelho está firmada na obra de Cristo. Na religiosidade, ela busca resultados, reconhecimento, perfeccionismo. O nosso foco no Evangelho é a transformação interior. Na religiosidade, é o comportamento externo, aquilo que as pessoas podem ver, a nossa aparência. O nosso alimento espiritual no Evangelho é a palavra, é a fonte de vida, é liberdade. Na religiosidade, são as regras que nos alimentam, os slogans,
slogans, motivações morais, as emocionais. A forma de lidar com o pecado no Evangelho é com verdade, é com a graça. Na religiosidade é com peso, é vergonha, é negação, não há cura verdadeira. O objetivo ao cuidar das pessoas no Evangelho é discipular para a maturidade, para que elas sejam mais parecidas com Jesus. Já na religiosidade, é manter uma dependência do pastor ou do sistema onde ela está inserida. O ritmo ministerial no Evangelho, ele é equilibrado. Tem descanso, tem a confiança na soberania de Deus. Já na religiosidade, aquele ativismo constante, excesso de eventos, reuniões, exaustão ministerial. Os critérios de avaliação no Evangelho é a fidelidade à palavra. Na religiosidade, são métricas numéricas, visibilidade, engajamento, crescimento rápido. No Evangelho, a referência para a comparação é Cristo. Ele é o nosso padrão de maturidade, de serviço humilde. Já na religiosidade é comparação com outros ministérios, com a concorrência, gera aquela inveja. No Evangelho, o clima emocional no ministério é alegria no Senhor, é gratidão, é liberdade. Já na religiosidade, a ausência de alegria, culpa constante, peso espiritual. Aonde que você tem vivido? A comunidade que você faz parte tem vivido o evangelho ou tem vivido religiosidade? Que Deus nos ajude a vivermos com reverência no Monte Sinai, onde nós já nos achegamos, ouvir com reverência aquele que fala dos céus e ter a nossa vida transformada. Amém? Gostaria de terminar fazendo 3 perguntas para nossa reflexão. A primeira é: nunca rejeite a mensagem bíblica, por ela lhe deixar desconfortável. Arrepende-se, arrependa-se e, pela fé, alinhe a sua vida à vontade de Deus. Tem horas que a voz dos céus abalam as nossas vidas, nos confronta, mostra áreas que precisa ser mudada, mas nunca rejeite a mensagem bíblica, por mais que ela te deixe desconfortável. Olhe para a palavra, se é assim que Deus deseja, arrependa-se, confie em Cristo e alinhe a sua vida à vontade de Deus. Em segundo lugar, como que você tem se relacionado com Deus? Através do Monte Sinai, gerando medo, insegurança, ou através do Monte Sião, trazendo alegria, esperança, paz? Sua vida é marcada por medo religioso, de perder, talvez, algumas bênçãos, ou por gratidão por aquilo que Jesus fez, e isso tem transbordado em serviço e amor na vida por outras pessoas. E por fim, você está construindo a sua vida sobre aquilo que é abalável ou sobre o reino eterno? Aonde que você está gastando o seu tempo, as suas finanças, seus talentos, naquilo que vai passar aqui no mundo ou na eternidade ao lado de Deus? Que Deus então nos ajude a nós vivermos com os nossos olhos no Monte Sinai, vivendo no Monte Sião, vivendo para o Senhor Jesus, enquanto aguardamos a volta dele. E não vivendo na religiosidade, que seria o Monte Sião, uma vida com regras, com leis, isso gera medo, isso gera insegurança. Que Deus nos abençoe, tenhamos uma vida dirigida pelo Evangelho do Senhor, para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Que Deus te abençoe.